Olá pessoal, aqui é o Aguinaldo. Estamos aqui mais uma vez para trazer mais um pouco do nosso parco conhecimento, para que vocês também possam adquirir o conhecimento de vocês. Então juntos nós chegaremos a um amadurecimento na área técnica de manutenções celulares. Acompanhe-me até o final, não pule o vídeo para que você não perca informações importantes. Bom, eu fui abordado por algum dos nossos seguidores e ele me pediu para que eu fizesse um vídeo falando um pouco sobre esquemas elétricos. E eu vou tratar nesse vídeo sobre o esquema elétrico. Mas antes de iniciarmos, eu quero pedir para você que não é inscrito em nosso canal, que se inscreva, que deixe o seu comentário, deixe o seu like, o seu dislike. Você que é inscrito, dá uma olhadinha aí para ver se a sua inscrição continua ativa, porque às vezes o próprio YouTube ele lança fora algumas pessoas que não estão participando. Então vai lá, dá aquela conferida, dá aquela ajuda pra gente, ok? Então vamos juntos aí falar sobre o esquema elétrico. O que é o esquema elétrico? E qual é a sua importância? Bom, o esquema elétrico, falando em palavras bem fáceis, o esquema elétrico ele é um mapa em códigos de um circuito eletrônico, né? Nós temos o mapa físico, digamos assim, que seria o layout da placa, e nós temos ele codificado, que é o esquema elétrico. Então, o esquema elétrico, ele serve para que nós possamos identificar os componentes de um determinado setor que apresenta algum defeito. E isso é muito importante para que você realmente faça uma análise e chegue à solução de um problema que está acontecendo com o aparelho que você analisa. Bom, eu vou mudar aqui. Eu vou estar sempre trabalhando assim com essa mudança, porque para que a gente tenha esse conhecimento. Então aqui nós temos um esquema elétrico. Esquema elétrico é uma coisa, o troubleshoot é outra coisa. O troubleshoot te dá caminhos a você seguir em uma determinada malha. Só que se você tiver o esquema elétrico, se você tiver o troubleshoot, mas você não tiver o layout da placa, a análise vai ficar defeituosa. Deixa eu acender a luz para ver se vai melhorar a imagem. Parece que está escuro, mas não adiantou muita coisa não. Então vamos deixar apagado. Pois então o que acontece? Quando eu falo de esquema elétrico, você estará sempre vendo situações dessa natureza. Um circuito que caminha dessa forma. Você vai ficar, às vezes, se você não compreender, você vai ficar maluco, né? Você vai ficar maluco e pode até desistir, mas não é uma situação muito complicada. Aos poucos nós chegaremos lá. Quando se fala em layout da placa, aqui ó, esse é o layout de uma placa. Nós vamos tratar aqui do Moto G2. O Moto G2 é um aparelho muito conhecido. Você tem diversos
diversas orientações, informações sobre o esquema elétrico dele aí na internet. Mas você conhecendo o caminho, né, o trânsito pelo Moto G2, você vai facilitar bastante para que você caminhe também em outros esquemas elétricos. Então esse é o layout da placa. Eu vou mostrar a placa aqui para vocês, para que vocês tenham noção do que a gente está falando. Olha lá, ó. Tá vendo? Esse é o layout da placa. Se eu voltar aqui, ó, eu tenho o outro lado, ó. Tá vendo? Então eu viro um lado da placa e o outro lado da placa. Agora eu acho que precisa acender a luz para ficar mais visível para vocês. Olha lá. Ok? Um lado e o outro lado. O layout da placa te dá o endereço certinho. O endereço certo de onde está o componente. O esquema elétrico te diz o que é o componente, como ele está ligado na malha. Nós temos que entender se o componente está em paralelo, se o componente está em série, porque para vários setores da placa existem funções. Um capacitor, por exemplo, onde ele trabalha em determinados setores como acoplamento, em outros setores como desacoplamento, né? Então, em alguns setores ele trabalha como filtro. Então é importante você conhecer a aplicação do determinado componente para um determinado setor. Isso não é algo que está nessa aula de esquema elétrico, ok? Mas então nós vamos lá. Então nós vamos trabalhar dentro do conector de carga, para a gente fazer uma aula bem fácil e tentar ser o mais didático possível. Conector de carga, eu vou entender, aqui ó, essa parte do layout da placa, essa ou essa, ela é onde é o espaço do conector de carga. Olha lá, ó. Então o conector de carga está aqui. Perfeito? Aí a gente amplia. A área que a gente está trabalhando, que no nosso caso é o conector de carga. Essa aqui é o espaço do conector de carga. E nós vamos identificar a numeração dele no esquema elétrico. Então esse é o código identificador desse componente no esquema elétrico. Então a numeração em cima de qualquer componente, ó, a numeração de qualquer componente no layout da placa é o endereço, né? Digamos assim, para que a gente o encontre no esquema elétrico. Então aqui é com 1001. Com 1001. A gente vai ao esquema elétrico. Vamos lá. A gente vai ao esquema elétrico e dá um Ctrl F. Isso aqui é uma página que está em PDF, né? Então você com Ctrl F, você escreve com 1001. Dá um Enter e vai nos mostrar o com 1001. Está aqui ele, certo? Esse componente, deixa eu virar um pouquinho a câmera para ficar mais aí.
bem assim. Esse componente, ele nos dá a informação do que é o conector de carga. Eu vou mostrar para vocês aqui também, junto com a placa. Aí está a placa. Se a gente observar no esquema elétrico, nós iremos ver que existem 5 pontos aqui, ó, 5 linhas, certo? Então nós temos a linha de número 1, a linha de número 2, a linha de número 3, 4 e 5. Então essas são as linhas do conector conector de carga. Aí nós vamos ao conector de carga. Deixa eu pegar algo para... E nós vemos aqui, ó, uma linha, 2, 3, 4, 5. Então cada ponto desse aqui equivale a uma linha daquela. Tudo bem até aí? Perfeito. Agora nós vamos voltar ao esquema e nós vamos começar a mapear essas linhas. Porque no conector de carga você pode ter problema em algumas malhas. Então quando você vai fazer uma análise no conector de carga, você tira a referência, né? Então vê a queda de tensão, que é a chamada condução reversa. Você mapeou a queda de tensão de todas as malhas. Naquela malha que tiver a tensão alterada é a malha que eu sugiro que você mapeie em primeiro momento. Correto? Então, o que é essa malha aqui, ó? A gente pode ver que aqui, aqui, ó, existe uma linha no pino de número 5 que nos leva até esse desenho, né? Que nos leva até a esse desenho. Esse desenho na placa, ele significa o GND, o ground, o terra, né? Então, essa malha tem que estar ligada ao GND. Vamos até a placa, identificar o pino de número 5. O pino de número 5 é esse aqui, ó. Então, o pino de número 5, por ele ser GND, ele tem que dar continuidade aqui, ó, com o conector de carga, né? Com essas bases do conector de carga, com essa malha mais verde. Olha só, que interessante. Você vê aqui o pino, e o pino ele dá continuidade com essa malha mais verde, ó. Tá vendo? Aqui é uma cor diferente, e aqui, ó. Então, esse pino ele tem que dar continuidade com esse aqui, ó. Esse pino ele tem que dar continuidade com esse aqui, tá vendo, ó? Tá dentro. Com esse aqui, ó. Com esse aqui, com esse aqui. Vou fazer um teste aqui com o multímetro para que você compreenda esse raciocínio. Então vou colocar aqui o multímetro na escala de continuidade. Nós vamos colocar uma ponteira no GND e vamos aqui, ó, na carcaça. Olha aí o sinal aqui na base, nesse ponto, vou mudar aqui agora, nesse ponto e aqui onde eu falei, ó. Tá vendo? Então toda essa malha mais verde aqui, ela é o GND. Ela é o GND. Tranquilo?
Então esse pino, vamos mudar aqui. Opa. Então, ó, esse pino é o pino de número 5 e ele é GND. Tá vendo aqui, ó? Ele faz continuidade com aquelas bases, ó. Os pinos 6 e o pino 7 são aquelas bases de fixação lá. O pino 6, o pino 8 e o pino 9 também são aquelas bases de fixação. Você pode ver que ele tem também o símbolo do terra, do GND, ó, aqui, ó. Esse tem que dar continuidade, ó, dar continuidade. Esses todos têm que dar continuidade uns com os outros. Tá vendo, ó? Aqui, ó, mais uma malha de GND, aqui GND. Então, até aí tá tudo tranquilo. Vamos lá. Aí a gente identifica a malha de número 4. A malha de número 4, você vai vir aqui, ó, ela segue, ó, essa linha aqui faz parte dessa malha de número 4. Continua aqui, ó, e ela vem para cá, certo? Ó, aqui nós temos um local importante. Nós temos aqui, isso aqui, toda vez que você encontra uma bolinha cruzando as linhas, significa que esse aqui é um nó, a gente chama de nó. Então esse nó, esses componentes que estão nesse nó fazem parte dessa malha. E nessa malha nós temos aqui, ó, um TP, que é um test point, que é um local de teste para você fazer análise. Às vezes você está com dificuldade, vamos supor que você pega um componente desse e aqueles pinos, esse pino aqui, ó, do conector de carga esteja com resina. Então, para evitar que você vá fazer o teste ali, você pode fazer o teste aqui, ó, no test point, que é o mesmo dessa malha, ou nesse componente que aqui está, né? Então, olha bem, veio na malha, para vocês verem e terem uma noção. Olha aqui, ó. Você está vendo que aqui nós temos duas malhas que passam aqui, ó. Uma tem um nó. Então esse componente aqui, ó, ele pertence a essa malha de baixo, por conta do nó. A linha passa aqui, ó, e não tem nenhum nó nessa malha aqui. Isso significa que esse componente aqui não tem nada a ver com essa malha, tá ok? Olha aqui, a gente seguir essa malha, nós vamos ver qual é o componente que é responsável, que está na mesma malha, né, desse pino de número 3. Tranquilo? Então vamos aqui. No pino de número 4 a gente segue a malha, não percebemos nenhum nó até aqui, ó. Aí encontramos um nó, temos um componente e temos um test point. Olha bem. Deixa eu até anotar aqui esse componente para eu não ter que voltar. Então aqui nós temos o TP 1001 e o ESD 1002. Nessa placa, nesse layout a gente tem que entender que os esquemas elétricos eles são assim, tem várias nomenclaturas, porque as pessoas vários engenheiros diferentes, né? Então eles colocam as nomenclaturas mais didáticas para eles. No entanto, nessa malha do Moto G2, toda vez que você encontrar um componente escrito ESD, é um componente que não está na placa. Okay? Esse componente você não vai encontrar ele na placa. Quando você encontrar um dummy, tá aqui, ó, um dummy, esse componente você pode encontrar ele na placa, como pode não encontrar. Não fará nenhuma diferença
para o circuito. É evidente que se existe um componente, a proteção dessa malha, né, ela será maior, porque componentes são colocados em malhas para gerir tensões, remover, fazer filtragens, né, e muitas outras coisas, né? Então, quer dizer, o engenheiro ele projeta e depois ao montar o equipamento, ele fala, não, esse aqui não precisa, eu coloquei aqui no meu projeto, mas realmente não vai precisar, não vai fazer falta. Então, ó, no Moto G2, se tiver escrito DOME, não estará presente na placa. Já o DOME ou pode estar presente ou pode não estar, ok? Já o ESD você não vai encontrar na placa, tranquilo? Então nós vamos fazer uma pesquisa na board, vamos ver o TP, vamos aqui na pesquisa e vamos lá em TP 1001. TP 1001 foi encontrado, vamos ver onde ele encontra na placa, tá aqui, ó. Então, só um instante, pessoal, só um instante, eu vou pausar o vídeo aqui e depois eu retorno. Bom, pessoal, então vamos lá, retomando o raciocínio. Então nós buscamos na placa o test point. O test point é o TP 1001. TP 1001, ó, onde ele está na placa. Então aqui nós temos o conector de carga, temos um test point bem grande, outros test point aqui, ó. É interessante que aqui o test point está marcado quadradinho. Só que na placa nós vamos ver que ele está redondo. Mas, então aqui, ó, o mais distante é esse test point 1001. Vou aproximar. Aí está, ó, TP 1001, né? Então vamos voltar para a gente identificar que na placa ele, olha aí, ó. Então aqui, ó, cadê o... Aqui nós temos aquela bola maior que eu falei para vocês, né? E aí, ó, temos os outros test points. O TP 1001 é esse cidadão aqui, ó. É esse cidadão aqui. Tá bom? Olha bem, ó, você vai ver que aqui você tem uns contatos de antena. E próximo ao contato de antena é o test point. Eu vou mudar e vocês vão ver que é isso mesmo. Espera aí. Então vocês vão ver que é isso mesmo, ó. Tá aqui, ó, contato de antena, e o próximo componente é o TP, o test point. O outro componente que nós vimos na placa, que a gente chama de ESD, que ele não estará presente na placa, então é o ESD 1002. Vamos ver, ele está do outro lado da placa, onde ele está aqui, ó, tá vendo? Então, ó, vamos diminuir aqui para ficar melhor a visibilidade. Aqui, ó, do outro lado da placa, o componente da extremidade. E a gente pode perceber aqui já de uma vez só. Vamos ver aqui, ó. Que nós temos, olha aqui, ó. Nós temos 4 componentes aqui, ó. E esses 4 componentes são ESD, ó. ESD. Às vezes você vai analisar na placa, você vê que, poxa, tem esse componente aqui, chega na placa, você não vai encontrá-lo. Aí você vai ficar doido, falar, ah, tá sem componente, a falha tá aqui. Então, ó, ESD, componente não está na placa. Em alguns esquemas elétricos, aparece até a numeração, diodo tal, capacitor tal, mas ele vem marcado com um X. Também não estará na placa. Em alguns outros esquemas elétricos,
vem na cor verde, né? O componente vem pintado de verde, também não estará na placa, ok? Então fica atento para esses detalhes, porque isso vai de fabricante para fabricante. Então nós estamos com os componentes do outro lado da placa, 4 componentes logo, ó, que é aqui a gente percebe que é o desenho do conector de carga, e tem 4 componentes ali. Então nós vamos virar a placa e vamos identificar esses componentes. Olha aqui, ó, conector de carga, correto? Deixa eu melhorar aqui. O conector de carga. Aí nós temos, ó, as ilhas de solda de um componente, ó. Essas duas referem-se a um componente. O componente que a gente pesquisou, o ESD1002, é esse aqui, ó. Então essas duas ilhas aqui são referentes a ele. Essas outras duas ilhas aqui, ó, é o outro componente SD. Então ó, nós temos 1, 2, 3, 4 componentes ESD que ficariam aqui, entendeu? Só que como no esquema elétrico ele está ESD, nós não vamos encontrá-lo na board. Tranquilo até aí? Eu espero que esteja sendo bastante entendível aí para vocês. Então vamos continuar naquela malha, né? Essa malha, a gente vai seguindo e a gente já identificou que esses componentes, nós já identificamos o test point e identificamos aqui esse componente ESD. E aqui a gente vê que a malha está indo, ó, tá vendo a setinha? Deixa eu aumentar. Eu vou deixar ela mais próximo para que vocês tenham a visibilidade, ó. A setinha é um sinal analógico, né? Refere-se a um sinal analógico que vai para algum lugar. Para onde que vai? Ele continua nessa malha aqui, ó, USB underline ID. Essa malha é uma malha que identifica a bateria. Quando você conecta o conector de carga, acopla o conector de carga quando você acopla o carregador no conector de carga, essa malha vai até um determinado componente e ela identifica, olha, a bateria está no local, pode mandar energia para carregar, ok? E aí é o que acontece. Então a gente copia esse nome, o nome dessa malha, coloca na barra de pesquisa e pesquisa. Olha aí, ó. Olha o interessante. Aquela malha, ela vem direto, ó, aqui, ó, ela vem direto para cá. O que é isso? Isso aqui é um componente, ó. Isso aqui é um circuito integrado. Se essa malha estiver dando open line, o circuito integrado ele é um semicondutor. Então tem que dar valor lá na hora da sua pesquisa, né? Quando você estiver fazendo, tirando a referência, vendo a queda de tensão, no caso a condução reversa. Se ela der open line, essa malha está rompida nesse trajeto, ou esse componente está com defeito. Não tem nenhum outro componente nessa malha, ok? Você vê que a USB ID ela vem direto para o U1001. O 1001 é o charging, esse aqui é o gerenciador de energia, é o PMIC, o Power Management, que você ouve falar muito aí. Então, daqui essa malha, você tirou a referência, está open line, ou a malha está rompida, ou o componente está com defeito. Tudo bem? Então vamos voltar. Essa malha, a malha 4 e a malha
a malha 5 e a malha 4 já foram observadas, né? Agora a gente vai aqui para a malha de número 3. A malha de número 3 e a malha de número 2, elas são as malhas, olha só. Então a gente vem seguindo a malha, né? Observa a malha aqui. Elas têm esses componentes, que são componentes ESD, tem os test points, né? Nós vamos analisar essas malhas de uma vez só. Eu vou anotar os componentes aqui e nós vamos fazer uma análise nela para evitar essa mudança no visor. Ok? Então aí vem aqui, ó. Essa malha chama malha USB-DP-COM. Então ela é uma malha do conector. Ela é de dados positivos do USB. Então ela é dados positivos. A outra é DM, dados negativos. Então é do conector USB, dados mais e dados menos. Para que serve essas malhas? Essas malhas são responsáveis pela a transmissão de dados. Então, quando você conecta o seu celular via cabo USB, em um computador, né? Ele tem que passar esses dados, ele tem que reconhecer. Essas malhas são responsáveis pelo reconhecimento do equipamento, do telefone no equipamento que você está acoplando. Beleza? Então ela vem, nós temos aqui, ó, dois componentes DOMs, um da malha de número 3, o outro da malha de número 2, ó, tá vendo? Temos um resistor aqui, ó, e outro resistor, ok? Então cada malha também contém um resistor. E a malha ainda continua, mas por enquanto vamos nos atentar aos componentes. Vamos lá, a malha de número 3. A malha de número 3, ela tem o TP 1002, o ESD 1003. Confere aqui, ó. TP. Aí a malha de... Aliás, essa é a malha de número 4, tá? A malha de número 4. Tá aqui, ó. Então tá aqui o nó, tá vendo? Então esse nó TP 1002 e o ESD 1003. Já a malha de número 3, ela tem o TP 1003, o ESD 1004. Deixa eu melhorar um pouquinho aqui para ver se vocês visualizam melhor. Então aqui, ó, esse nó aqui é da malha número 4, então, malha número 3, malha número 4. Aqui TP 1002 e o ESD 1003. Aqui a malha número 3, ó o nó TP 1003 e o ESD 1004. Aí aqui a gente vê na malha de número 4, aqui ó, na malha de número 4 nós temos um C de capacitor. Capacitor 1002. Então C 1002, ele é dummy. Lembra que o dummy pode haver na placa, como não? No 1003 aqui, na malha 3 nós temos o capacitor. Um capacitor é um C 1003. Ele também é dummy. Vamos na malha, seguimos a malha e encontramos na malha número 3 o resistor R, tá vendo? R 1002. Na malha 4, tá aqui, o R 1003. Vale lembrar aqui, ó, olha só, capacitores
os desenhos basicamente dos capacitores na placa. E aqui a simbologia também, ó, de um resistor. Essa simbologia é de um resistor. Tranquilo? Às vezes você pode encontrar assim alguns esquemas elétricos, às vezes você vê uma simbologia de um resistor aqui, e aqui tem um L que é de bobina, né? Ou um FL que é de filtro. Então aí você tem que estar atento ao estilo do componente para você poder identificar certinho, porque essas falhas você vai encontrar assim nos esquemas elétricos. Tá bom? Então vamos para o layout da placa. Vamos aqui identificar na malha de número, na malha 3, né, o TP 1003. TP 1003. Então aqui, ó, vamos reduzir aqui um pouquinho para ver, ó. Já nós voltaremos para o outro lado da placa. Tá vendo? Voltaremos para o outro lado da placa e teremos o TP 1003, que é o test point. Teremos o TP 1002, que é da malha 4, tá vendo? Nós temos aqui, ó, o C1002, o capacitor 1002, que é o da malha 4. Aliás, que é o da malha 4. Nós temos aqui o capacitor 1003, que é da malha 3. Tá vendo? Nós temos aqui do outro lado da placa, nós temos aqueles capacitores que são os DOMs. Deixa eu voltar aqui que nós já vimos ele aqui. Então vamos colocar aqui, ó, o C 1002, que é o 1002 e o 1003, né? Aliás, o C não, o dummy aliás, o ESD. O dummy são esses aqui, ó, o C1002, o C1003 são dummy. É porque deu essa confusão aqui, porque eu anotei aqui, quando eu anotei invertido, e aí ficou meio complicado aqui para mim. Mas assim, agora esses capacitores aqui são dummies, eles podem estar na placa como não, mas vamos voltar aqui para aqueles que são ESD, que é o 1003, né? O ESD 1003 e o ESD 1004, ó, só para vocês verem, ó. ESD 1003, olha lá, ó, tá vendo? Nós já vimos ele na placa, né? O 1003 e o 1004, ok? Então, nós vamos pular e a gente já identificou que eles não existem na placa. Vamos lá para o C1002. Então, o C1002 está aqui, né? Então, nós temos o TP, 2 TPs. Aqui, ó. Conector de carga, aquele TPzão grande, né? Aí nós temos 2 TPs, 2 capacitores aqui que são dummies. Ele pode não estar na placa, como pode estar. E nós temos aqui os resistores, ó, o 1003 e o 1002. Ok? Nós temos os resistores 1002, 1003, que são aqueles resistores que estão em série. Falar nisso, deixa eu mostrar, olha bem. Digamos que esse capacitor aqui, ó, estivesse fora da placa. Digamos que ele não fosse dummy, que ele realmente estivesse lá. E ele tivesse caído da placa. Quando você fosse fazer a análise da queda de tensão, a queda de tensão ia estar normal. Porque esse capacitor, ele trabalha aqui, talvez como um filtro, ou como um acoplamento, um desacoplamento, alguma coisa assim. Mas ele tá como acoplamento, na verdade. Então, ele tá nessa malha. Então, ele está em paralelo, ó, um pad dele, uma ponta dele está nessa malha positiva e a outra ponta dele está na malha GND negativa. Então o valor ia dar, né? Se essa malha não tivesse rompida,
e não tivesse lá o circuito integrado que ela for, né? Ou o circuito integrado ou me fugiu a memória aqui agora, daqui a pouco eu lembro. Não tivesse acoplado, o semicondutor, né? Ou circuito integrado ou semicondutor, tivesse fora, com solda fria, vai dar open line, né? Mas se tiver tudo ok, vai dar o valor. Esse resistor aqui, ó, ou esse, ele está ligado em série. Uma ponta dele está soldada numa ponta da malha. Essa malha passa pelo esse resistor e é soldado na outra ponta dessa malha. É como se fosse uma ponte aqui. Então ele precisa estar aqui. Se porventura esse componente não estiver na placa, essa malha vai dar open line. Se vai dar open line, não vai haver uma comunicação entre o conector de carga e o final dessa malha. Ok? Então vamos lá para a placa, para a gente mostrar esses componentes para vocês. Então vamos lá, ó. Tá vendo? Os TPs, TP1003 e o TP1004, que faz parte dessa malha. Deixa eu ver se eu tenho uma outra placa que esteja com essa resina removida, para eu fazer um teste para vocês identificarem. Isso não tem nenhuma que tem. Não vai ter não. Eu vou ter que pegar o... Espera aí só um instante, que nós vamos identificar com os senhores aí de uma forma mais... Eu tenho um dock teste aqui, ó. Então eu vou conectar ele, acoplar ele no conector de carga, para a gente fazer o mapeamento dessa malha. Vamos ver também se o componente está prestando, né, esse conector de carga. Então aqui, ó, eu vou colocar aqui, ó, na malha de número 3. Então tá aqui no 3, ó. Vou lá no TP. Não tá tendo comunicação. Esse conector de carga provavelmente não está bem. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, o pino 4, eu tô aqui no pino 4, ó, tá vendo? E aí eu vou no TP de número 4. Dá continuidade, ó. Aqui, ó. Nesse pino aqui, ó. Continuidade, deixa eu botar na coisa. Então deu continuidade no TP, nesse pino. Olha a malha chegando aqui, ó. Olha a malha aí, ó. Tá vendo? Até aquele resistor. Como esse resistor ele é de 0 ohm, ele não tem uma resistência. A resistência é baixíssima mesmo. Do outro lado também vai dar continuidade, ó. Ok? Então, o pino de número 3, provavelmente essa malha está rompida. Então a gente identificaria... Ah, não. Mas ele está com algum probleminha. Eu acho que é solda fria no conector. Tá vendo? Olha, ó. Continuidade. Tem que dar continuidade. 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 Ok? Então essa malha, ela passa por esses componentes e depois ela segue. Vamos observar que essa malha segue. Vamos aqui no esquema elétrico. Vamos ver aqui, ó.
Então, USB-DP e USB-DM. Vamos lá. Copiar. Colar. E vamos verificar para onde essa malha vai. Olha aqui, ó. Essas malhas vão para o processador. Então olha aqui, ó. Mas espera aí que eu acho que olha aqui, ó. A malha vem direto do USB. Deixa eu colocar aqui, ó. Ela passa direto do USB, ó. Passa por todos aqueles componentes, entendeu? Ela passa por aqueles componentes. Vem aqui. Tanto a DP como a DM. Deixa eu aumentar aqui para... Tá vendo? A USB DP, ela vem do USB. E ela passa e vai direto para o processador. Ok? Se a gente der mais um Enter aqui, é capaz da gente encontrar ela melhor. Aqui, ó. DMDP. Isso aqui é... Essa simbologia aqui é a simbologia de dados digitais. E ela quer dizer que essa malha tanto vai para cá a informação, quanto vai na mesma malha de volta. Então ela faz isso, ó. Ela percorre dados digitais dessa forma. Diferente dessa aqui, ó, tá vendo? Essa malha aqui, esse quadrado aqui, tá dizendo que esses dados digitais, eles só saem desse componente e vão para o PMIC. É uma malha de clock, né? É uma malha de clock. Tranquilo? Diferente dessa data aqui, ó, de dados, ela vai e vem. A mesma malha trafegam dados aí. Vamos ver que componente é esse? O 4001. O 4001 é o processador. Então é o que faz o controle, né? É o processador, ok? Então essa malha, se aqueles componentes estiverem, aqueles resistores, né, estiverem fora da placa, realmente ela vai dar um open line aqui, aí você vai ter problema. Então você identifica, deu open line, observa lá o componente de resistência de 0 ohms, beleza, pode até fazer um jump ali que vai solucionar o seu problema. Tranquilo? Então voltamos lá. Vamos voltar para aquela malha. E aí a gente vem para essa outra malha aqui, ó. De número 1. De número 1 tem esse componente SD. 2 capacitores DOMs, ó, tá vendo? Tem um nó. Beleza? Temos um TP, que é o 1004. Aí nós temos um capacitor que está na malha. Ele não está escrito dummy, ó, tá vendo? Ó, o azulzinho aqui. O azulzinho, dummy. Esse aqui nada, ó, então esse aqui está na placa. Um resistor também em série. E a malha segue e vai para o PMIC. Então essa é a malha positiva, responsável pelo carregamento. Então aqui, ó, nós temos uma malha VBus. A malha VBus, ela é a malha que realmente sai do... a malha que sai do conector de carga. A gente chama de malha neutra, né? Ela sai do conector de carga e vai para o PMIC. O PMIC é que distribui a tensão para a bateria
né, tensão e corrente para a bateria para que haja o carregamento. Então aqui nós não vamos atrás daqueles componentes dummies, nós vamos atrás do capacitor, o C1004, e o resistor, o R1006, que está aqui. Nós não vamos mais seguir para lugar nenhum, porque daqui já está mostrando que vai para o PMIC, né? Então nós vamos no layout da placa, vamos procurar pelo capacitor C1004, C1004, dá um Enter e vamos verificar onde ele está. Na placa, vamos diminuir aqui, ó. Então na placa ele está aqui, ó. E o R1006. O R1006 provavelmente vai estar ali próximo também. Olha aqui, ó. Então esse aqui é o gerenciador de energia, o PMIC. Então aqui é o 1004, o resistor. E aqui o R1006. Vou aproximar. R1006, então a malha sai lá do conector da bateria do pino 1, conector de carga, vem para esse resistor, passa por esse capacitor, passa por esse resistor e por esse capacitor, né? Nós temos lá na malha o capacitor e o resistor, e vai para o PMIC. Vamos identificar esses componentes da placa. Então, ó, aqui está o PMIC. Cadê o... Aqui está o PMIC, certo? Aqui está o resistor. E aqui está o capacitor. Vamos fazer o teste de continuidade para que a gente entenda isso aí. Então, ó, esse resistor, um lado dele tem que dar continuidade aqui, ó. Tá vendo? O outro lado tem que ser, ó, essa malha aqui é a malha GND. Aqui, ó, porque na carcaça tá dando GND. A não ser que esteja em curto. Do outro lado tem que dar continuidade aqui, ó. Não tá dando. Enfim. Rapaz, não, na verdade o capacitor que eu tava olhando, o capacitor tava errado. Olha bem, o capacitor é esse aqui. Deixa eu mostrar aqui novamente na placa. Porque deu uma confusão aqui. Mas olha só, isso acontece, viu, gente? Vamos lá. Olha bem. No layout da board, ó, o capacitor é esse aqui. Aí aqui, ó, nós vamos ter esse capacitor. É que ele não vai estar na placa aqui. Deixa eu ver se nessa outra ele está. Ó, em nenhuma das placas. Nenhuma das placas ele existe. E eu vou mostrar para você como é fácil da gente ver isso. Então esse resistor aqui, ó, ele dá continuidade com esse capacitor. Aqui você vai ver que tem um capacitor. Esse capacitor provavelmente ele é um dummy aqui. Vamos lá, ó, C1210. Vamos procurar no esquema elétrico o C1210. C1210. Vamos ver de que você... Olha, ó, tá vendo? Ele é um dummy. Então ele não está na placa, correto? Ele não está na placa. Vamos agora lá naquela placa, naquela board. Eu vou mostrar para vocês, ver qual está mais
limpinha. Essa aqui, ó. Olha bem. Olha bem. Esse aqui é o resistor. Vou aproximar bastante aqui. Ó. Esse é o resistor 1006. Então a continuidade que ele dá aqui, ó, é com esse capacitor. Esse aqui é aquele capacitor dummy. Entendeu? Esse é o capacitor dummy, os pads do capacitor dummy. Aqui é o resistor, você pode ver que está uma ilha. Ele está na ilha e aqui, ó, faz continuidade esse com esse. Ó. Esse. Tá desligado, né, o multímetro. Ele apagou aqui. Então, ó. Aqui, ó. Continuidade. Aqui não. Aqui não, aqui não. Isso aqui é GND, né? Então, um lado GND e aqui a continuidade. Ok? Se esse resistor, se esse capacitor estiver fora da placa, não vai ter tanto problema com relação ao Openline. Porque eles estão em série. Ou eles estão em paralelo. O componente em paralelo não vai dar Openline. A malha vai fluir normal. Pode dar alguma falha no circuito, alguma coisa assim ou outra. Mas com relação à queda de tensão, estará normal. Ok, pessoal? Espero que tenha contribuído com os amigos aí nessa aula, tá? E nós estamos aqui sempre prontos para auxiliá-los, né? E tentar fazer o melhor, ok? Deixe o seu comentário aí, deixe o seu like, compartilhe muito os nossos vídeos. Um forte abraço e até a próxima!